No episódio anterior, mostramos que o problema não foi a dívida, mas a estrutura dela. Prazo errado, indexação errada, passivos misturados. Agora, vamos falar da variável que transformou tudo: os juros. A Cronos vai continuar abrindo essa crise peça por peça. E para acompanhar os próximos episódios, segue a gente nas redes e se inscreve em nosso canal. Isso contribui para que essas informações cheguem a mais pessoas e nós possamos continuar disseminando e ampliando o conhecimento. Se existe um único fator que transformou endividamento administrável em crise aguda, esse fator tem nome: taxa de juros. E o que aconteceu com a Selic brasileira entre 2020 e 2025 foi um dos ciclos de aperto monetário mais agressivos da história recente. Vamos reconstruir a trajetória. Em agosto de 2020, a Selic foi reduzida para 2% ao ano, o menor nível da história desde que o Banco Central começou a registrar em 1986. Permaneceu nesse patamar até março de 2021. Nesse período, o CDI mensal era de 0,16%, dinheiro praticamente de graça. Então começou o ciclo de alta. O Banco Central iniciou uma sequência de 12 elevações consecutivas que levou a Selic de 2% para 13,75% em agosto de 2022. O CDI mensal passou de 0,16% para 1,17%. Uma multiplicação por 7 no custo mensal do dinheiro em 18 meses. E a Selic ficou em 13,75% até agosto de 2023. Depois, teve um ciclo modesto de cortes, mas em janeiro de 2026, a taxa já estava novamente em 15% ao ano. Ou seja, para quem tomou dívida pós-fixada em CDI durante o boom, o custo financeiro multiplicou e não voltou. Agora, vamos traduzir isso para a realidade do produtor, porque número abstrato não paga conta. Conta se paga com caixa. Um produtor que tomou 10 milhões de reais em CDI mais 2% ao ano em 2020, quando o CDI era 2%, tinha um custo financeiro anual de 400 mil reais. Quando o CDI foi para 13,75%, esse mesmo custo passou para 1.575.000 reais por ano. A dívida não mudou, o montante era o mesmo. O que mudou foi o preço dela. O custo quase quadruplicou. E com a Selic a 15%, esse custo hoje está em 1.700.000 reais por ano para a mesma dívida. O produtor que planejou pagar 400 mil por ano está pagando 1.700.000. A diferença de 1.300.000 reais por ano não existia em nenhuma planilha em 2020, porque ninguém projetou essa Selic. E esse produtor tinha feito suas contas, tinha projetado receita, tinha dimensionado a parcela com base na taxa, tinha olhado para o fluxo e concluído: cabe. E cabia com a Selic a 2%. Quando a taxa multiplicou, a parcela não cabia mais no fluxo. Não porque a operação era ruim, não porque a produtividade foi baixa, mas simplesmente porque o custo financeiro explodiu. Agora pense em algo ainda mais grave. A maioria desses produtores nem sabia que estava correndo risco de taxa de juros. CDI mais 2% parecia algo muito simples, parecia seguro. Ninguém explicou que pós-fixado significa que se o CDI foi para 15, você vai pagar 17%. A maioria focava no spread, nos 2%, sem entender que o componente variável era uma bomba em potencial. Esse é o risco de taxa de juros. Um risco que existe em qualquer operação pós-fixada. Um risco que deveria ter sido dimensionado, estressado e protegido antes de a operação ser contratada, mas que no ambiente de euforia foi completamente ignorado pelo produtor, que não entendia a exposição, pelo banco, que não fez questão de explicar. Havia alternativas.
operações pré-fixadas, operações com teto de taxa, estruturas que limitavam a exposição ao risco de juros. Mas essas alternativas custavam mais no momento da contratação. E quando o CDI está 2%, ninguém quer pagar mais para se proteger de algo que parece impossível. O seguro só parece necessário depois do acidente. O produtor descobriu o risco de taxa de juros na prática e não na teoria. E quando se descobre o risco na prática, o preço é sempre mais alto. Não foi a dívida que aumentou, foi o custo dela. A Cronos analisa sensibilidade a juros antes de estruturar qualquer operação. Risco de taxa é premissa, não surpresa. Mas enquanto o custo da dívida explodia, havia outro problema escondido. O sistema inteiro estava apoiado em garantias patrimoniais que pareciam sólidas, mas não geravam caixa. Garantia não paga parcela, e esse é o tema do próximo episódio.